Olá, amigo Luau TV, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao resumo do esporte dessa sexta-feira, finalzinho de semana, dia 22 de agosto. A gente hoje destacando as principais notícias, os destaques, na verdade, desse fim de semana esportivo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, de Taça BH de Futebol Júnior, tem protesto lá da torcida do Fluminense, protesto do Fred também nas redes sociais, jogos do fim de semana, enfim, muito assunto para a gente tratar, mas o primeiro bloco de hoje vai ser totalmente dedicado ao futebol americano, ao Nova Friburgo Jets, que tem feito um papel muito legal, carregando o nome da cidade aí, disputando a LIFA, que é a Liga de Futebol Americano aqui do interior do estado. Vou dar uma boa tarde para os nossos convidados de hoje, que é o João Hélio, o Japão, e o Matheus, o Kaká. Boa tarde a vocês e sejam bem-vindos ao Resumo do Esporte. Boa tarde, a gente sempre agradece aí pelo espaço que vocês cedem pra gente e muito obrigado mesmo. Boa tarde. Tá certo, então. Boa tarde também para o Iago da Silva, nosso comentarista, e nesse primeiro bloco convidado também, afinal de contas faz parte do time, atua no Nova Friburgo Jets e hoje vai comentar, entrevistar e ser entrevistado ao mesmo tempo. Boa tarde, Iago. Exatamente, boa tarde, Fernando, Kaká, Japão e amigos de casa. Realmente, né, a gente faz aí um bombril, né, mil utilidades agora, né, comenta, joga, faz tudo, mas é isso aí, mano. É verdade. Sempre que pode, então, aqui no Resumo do Esporte, a gente destaca os jogos, as participações do Nova Friburgo Jets, enfim. E a LIFA de 2014 já começou, 2 jogos, né, Kaká, já foram disputados e 2 vitórias do atual campeão do torneio, né? É isso aí, foram 2 jogos, graças a Deus foram 2 vitórias aí. A primeira foi até relativamente fácil, mas a segunda foi realmente uma disputa, uma guerra. E a gente conseguiu levar, a gente tomou um sufoco aí no primeiro período, a gente estava perdendo de 27-3, eu saí na ambulância, fiquei desesperado, voltei correndo, a gente conseguiu aí conquistar a vitória no vestiário. A gente diz que a gente conquistou a vitória no vestiário, a gente motivou um ao outro ali, a gente lembrou dos treinos que não foram fáceis, dos amistosos que também não foram nem um pouco fáceis, aí a gente conseguiu buscar motivação, achou forças onde não tinha, e conseguimos levar a vitória aí. Pois é, o Japão, o Kaká está falando que o primeiro jogo foi relativamente mais fácil, o segundo um pouquinho mais difícil. Teve a ver aí o fator também casa, porque o primeiro jogo foi aqui em Friburgo, o segundo foi fora, né? Isso faz diferença de certa forma, ou a segunda equipe que vocês enfrentaram realmente era bem melhor que a primeira? Teve também o fator casa, né? Mas a segunda equipe, o Macaé, mais forte do que o Itaperuna Giants. E jogando lá é mais difícil. Eles nem jogaram em casa, a gente jogou em Conceição de Macabu. Entendi. Porque eles estavam sem campo lá em Macaé. Mas de qualquer jeito, pesou um bocado. Acho que motiva também da gente jogar fora de casa é a torcida que vai junto também, né? É legal, a gente costuma chamar de mancha azul, né? Que o pessoal vai, realmente taca fogo na outra torcida, realmente grita, motiva a gente e sem dúvida acho que também foi um ponto alto, né? Porque a gente joga fora de casa, mas não joga teoricamente fora de casa, porque a torcida tá lá, viaja junto com a gente, tem um ônibus só para eles, então realmente é um ânimo a mais também. E na segunda eu até te perguntava sobre isso, né? Que você comentava que a FAOL até tinha disponibilizado um ônibus, né? Até é legal da gente falar, né? Porque sempre que pode a FAOL apoia os esportes, o friburguense também sempre tem algum tipo de apoio, e é legal a gente falar disso aqui também. E eu perguntava a você da torcida e deu mais gente do que o time da casa, né? Porque o Japão falou que eles jogaram em Conceição de Macabu. Então é importante isso, né? Você falou que também, no momento que a equipe estava mal, a torcida apoiou, jogou junto e fez a diferença, né, Iago? Exatamente, né? Se a gente costuma falar muito do futebol, se o futebol tem muito isso da torcida ajudar a apoiar, o futebol americano também. Ainda mais da gente, né, que realmente a gente consegue ouvir a torcida está muito próxima, e às vezes a gente está fora de campo, a gente ouve o pessoal gritando, a gente chama realmente o apoio da torcida, porque é bom dar um ânimo a mais, além de às vezes também desconcentrar outra equipe, né, e também é muito importante ter a torcida do seu lado. E o Kaká falou que saiu de ambulância, se não saiu de ambulância foi perto disso, né, porque no início da semana você estava quebradinho aqui. Exatamente, né? Acho que todo mundo, né, o João Hélio falou que antes de vir para cá ele estava com gelo ainda, então realmente é complicado. O jogo foi muito duro em si, acho que eu até brinquei com o pessoal, eu nunca tinha saído quebrado de um jogo. Nesse jogo, segunda-feira, por pouco eu não vim trabalhar. Realmente foi muito puxado, o Kaká se machucou aí no segundo quarto, né? No segundo quarto, no final do primeiro tempo, no caso, saiu de ambulância, a gente achou que tinha sido uma lesão um pouco mais séria, até pela forma
que ele caiu ali, que ele realmente urrando de dor ali, mas acabou voltando e também deu um ânimo a mais para o segundo tempo. Agora, Kaká, no início do ano vocês fizeram uma espécie de seletiva, aí, uma peneira que tem um outro nome que agora me fugiu. Tryout. Tryout, exatamente. Para tentar reforçar o time para a LIFA de 2014. No atual time de vocês, nessas duas primeiras partidas, já atuou alguém que foi escolhido, que foi indicado aí desse tryout e qual que é o resultado disso para vocês em campo? Foi o melhor possível o resultado, né? O tryout não podia ser melhor. A gente conseguiu vários atletas, inclusive de Rio das Ostras, que vem treinar com a gente todo final de semana. E a maior parte deles já são titulares e realmente vieram para somar demais no time. Com certeza, nos amistosos, eles ainda estavam meio cruz, mas a gente foi treinando, cada vez mais. Eles foram se adaptando ao nosso estilo de jogo e, pô, eles estão já voando. Os caras, realmente, daqui a 3 anos, só vão ouvir falar deles. O legal é que, às vezes, o pessoal que nem conhecia muito o esporte, né, e se doando dentro de campo, eu lembro que até o Salim, que é um dos novos também, que ele entrou numa posição que é muito concorrida. A gente já tem 2 grandes halfbacks, que são os corredores, que é o caso do Zé e do Natan, que são 2 excelentes, realmente, que foram muito bem no passado, e ele entrou de tanto se esforçar, ele tomou a titularidade. Então mostra realmente que há 6 meses atrás ele de repente nem conhecia o esporte, agora ele está sendo titular. Então mostra realmente que o pessoal que está batalhando, está treinando, está crescendo, está chegando muito bem. E é legal para quem está assistindo também, às vezes quer participar, mas acha que o time é uma panelinha, não tem dessa, né? Quem está melhor joga, né? Exatamente, e é bom falar também que eu acabei de falar que o Salim é titular, mas no jogo o Natan jogou muito, tanto que até agora nas 2 partidas ele fez 3 touchdowns já. O Zé também corre muito, então tem muita... a gente costuma revezar muito o time. Por exemplo, eu e o Japão, teoricamente, somos titulares de recebedores. Mas terminou o jogo com o Lucas, que fez até o touchdown da vitória, fez 2 touchdowns. O Augusto jogou também, que os 2 são de Rio das Ostras. Então, mostra realmente que a gente tem um grande revezamento. A gente tem cerca de 40 jogadores e quase todo mundo joga nos jogos. Isso que é interessante. Legal, bem legal. Você preparou também um VT, né, Iago? Explica pra gente aí o que contém nesse VT aí sobre o Nova Friburgo Yetis. O Augusto, até o nosso câmera, né? Augusto até mandar um abraço para ele, que realmente dá uma força pra gente filmar os jogos. Ele acabou não tendo tempo ainda de editar os melhores momentos e tudo mais. Ele acaba editando tudo, mas ele separou o último touchdown, né? O touchdown da virada, realmente faltando 1 minuto de jogo. E tá aí também, pode soltar o Yuri aí se tiver no ponto o touchdown. Aí estão vendo o Zane, né, que é o lançador, quarterback lançando para o Lucas, de Rio das Ostras, né, recebendo dentro da endzone, ele quase ajoelhado já. E realmente nos minutos finais a gente estava perdendo por 27-24 já, faltando, se não me engano, 1 minuto para acabar o jogo, e ele fez essa recepção aí, o extra point já, que vale 1 ponto, e a gente acabou virando para 31-24, e realmente mostrando ali o pessoal pulando no fora de campo ali, realmente foi um jogaço. Entra para a história da Liga. Esse já foi o segundo jogo, então, né? Isso foi o de domingo agora. Entendi. Agora, Japão, próximo desafio de vocês, esse fim de semana tem jogo? Como é que tá a tabela da LIFA? Não, nosso próximo jogo é dia 14 de setembro, lá em Itaperuna, contra Itaperuna Giants. Esse é o jogo de volta, né? Entendi. Fora de casa de novo, Fora então. de casa aqui de em novo. Friburgo, quando que vocês voltam a jogar dia aqui? Dia 12 de outubro. Agora 12 de só em outubro outubro. contra o Macaé. É porque a gente tá num grupo, né, que a gente chama de conferência, que tem 3 times, então é ida e volta, então a gente tem 4 jogos. Já jogamos o primeiro turno, no caso, né, contra o Itaperuna aqui, contra o Macaé fora. Agora a gente joga contra o Itaperuna fora, contra o Macaé aqui. Agora uma pergunta que me bateu essa dúvida agora aqui, eu acho que eu nunca te perguntei isso, Iago. E questão de arbitragem, é fácil de conseguir árbitros? É alguém que se disponibiliza a ajudar? Como é que funciona essa parte de arbitragem? E são bons árbitros ou às vezes tem um probleminha ou outro, uma discordância? O Kaká está mais por dentro desse assunto, das questões dos árbitros, mas a gente quebra um galho dos outros, né? Cada time tem um número de jogadores que se transformam em árbitros e acaba optando os outros jogos, né? O Kaká pode explicar melhor também. A arbitragem é dos próprios times da LIFA mesmo. Aí no início do ano foi feita uma clínica de arbitragem, no qual o Yetis não pôde comparecer, que a gente estava muito concentrado para a estreia da LIFA, né? Então a gente
tava tão concentrado em fazer um show, a gente acabou esquecendo da clínica, não deu tempo de conseguir o ônibus pra gente e a gente não conseguiu ir. Aí a Lifa puniu a gente vai organizar agora uma clínica para esse final de semana mesmo, para os nossos atletas e para todos os outros atletas. Legal. Então a gente vai capacitar uma galera do nosso time também para arbitrar. Então é sempre isso, né? Eles vão revezando. O time que não joga apita, isso sempre concentrado pela Legal. equipe de arbitragem da liga. Legal, ou seja, a Lifa depende muito de vocês também, né? Dos esforços, da vontade de todos vocês. E é claro que serve para vocês arbitrarem as partidas, mas ajuda também no conhecimento de todo mundo ali, das regras do esporte, para tentar melhorar ainda mais o desempenho da equipe. Agora, tirando a Lifa, existe algum planejamento, existe alguma competição nacional? Como que funciona também para participar de uma competição, de uma outra competição de futebol americano, de repente de âmbito nacional, como eu falei? Tem que conquistar uma vaga, é só se inscrever, participar? Vocês têm essa ideia também, esse objetivo? O torneio nacional, assim, que tá em mais evidência é o torneio Touchdown. A galera já foi até aqui, eu e Iago mesmo, a gente já foi jogar no Vasco, então, só que é um outro nível que a Lifa não alcançou ainda. O nosso plano é ir crescendo junto com a Lifa. A gente ir se equipar, talvez até para o ano que vem, quem sabe, já para jogar um torneio full pads, que é jogar realmente o futebol americano de verdade, né? Legal. Mas não é pretensão do IETS ainda participar do torneio Touchdown. É isso aí. Mais algum destaque, alguma novidade, Iago? Não, tem relação a isso até pelos custos, né? Porque é muito elevado, porque a Lifa a gente joga só no Rio de Janeiro mesmo. Então, o máximo que a viagem que a gente vai fazer, por exemplo, que é Itaperuna, que é longe, mas também não é tanta coisa. Por exemplo, o torneio Touchdown, a gente poderia jogar em Cuiabá, jogar em Salvador. Então, o custo seria algo maior. E fora essa questão dos equipamentos, que hoje em dia realmente já está muito aquém do que a gente pode realmente bancar, porque para você estar realmente bem equipado ali, por baixo são R$800, R$1.000, aí você ter o equipamento, o capacete, o pad, então é bem caro, realmente é bem complicado de no momento a gente conseguir, mas de repente para frente aí a gente também tem que sonhar alto também. Então tá certo. Gente, nosso tempo está acabando aqui. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Se tiver algum abraço, um beijo para mandar para alguém que estiver assistindo, está aberto o espaço. Agradecer principalmente a FAOL, né, que cede os ônibus pra gente, e a toda a galera do time, e convidar sempre a torcida para ir assistir nossos jogos, que é com certeza o diferencial do IET. Redes sociais também, né, do Nova Friburgo IETS, da torcida também, a galera que quiser viajar, acompanhar o time, pode passar também aí as redes sociais. facebook.com/nfet, é a página do Nova Friburgo IET. Lá você entra em contato com a gente por inbox, perguntando onde é os jogos. Lá tem que estar todo mundo explicado, mas qualquer dúvida é só entrar com a gente. O Gabriel Zani, ele cuida dessa parte da fanpage, da parte do marketing, e ele está sempre disposto a ajudar qualquer um que entrar em contato. Então tá certo. O grupo da torcida, se não me engano, torcida IETS, alguma coisa assim. Então, o grupo é aberto, então qualquer um pode vir, qualquer um pode exatamente fazer parte da Mancha Azul aí. Tá certo. Obrigado então, Kaká, obrigado Japão, galera do Nova Friburgo IETS. Um abraço também para o Gref, que deve estar assistindo a gente. Exatamente, né? grande Já Gref. É um telespectador assíduo do Resumo do Ele Esporte. foi um também dos aprovados do tryout, que é titular também da nossa linha. Pois é. Só pipocou hoje para entrevista, né? Eu quero ver você aqui também, Gref. Não é só assistir em casa, não. Vem cá bater um papo com a gente, pô, não é não? É isso aí, não chama o cara não vem, ele falou que não gosta de aparecer muito na televisão. Ele brincou, falou que na televisão ele fica um bocadinho mais gordo também, tá. É complicado. Mas perto de mim diminui um pouquinho, é ruim quando eu fico do lado do Iago, de um cara magro assim, aí me quebra, mas eu e você, Gref, ninguém vai perceber, fica tranquilo. Então tá certo, gente. A gente vai para o primeiro intervalo. Na volta tem muito assunto para a gente falar, Brasileirão, Taça BH, enfim, muita coisa para a gente falar no Resumo do Esporte, que volta rapidinho.